Bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Estou a gravar isto de manhã, na manhã que o vídeo estreia, então estou assim com a voz um bocadinho de sono, não levem a mal. Eu ainda não sei o resultado do modo carreira, sei o resultado da Liga do Grupo e da Batalha, mas do modo carreira não faço ideia de como é que correu e é esse jogo que vamos já ver. Portanto, o adversário é Carlos Grativol fora de casa, é um adversário duríssimo que temos pela frente. Ontem lançámos uma sondagem e os resultados ditaram que... Deixa-me lá ver a sondagenzinha. Os resultados ditaram que nós vamos ganhar por 55%, 25% de empate, 20% para o Carlos. Portanto, temos mais pessoas a votar na nossa vitória. Eu sinceramente não acredito. Acho que não estamos fortes o suficiente para ganhar este jogo, apesar de termos duas vitórias seguidas. O Carlos está muito bem preparado para este jogo. Nós optámos por jogar num 4-5-1. Fora de casa, ir em 4-3-3 é praticamente um suicídio. A gente optou por um 4-5-1. Eu vejo, por exemplo, um empate, um resultado ótimo. Portanto, vamos ver como é que corre. O árbitro é verde. Vamos lá, equipa, vamos lá. Temos Luís Dias no banco e o Madueke. Portanto, o avançado é o ponta de lança Kylian Mbappé, que começa a partida. Entretanto, temos 122 milhões para gastar porque alguém foi vendido e eu ainda nem sei quem. Duas oportunidades para Antony. O Carlos começa muito mais forte, mas nós temos a primeira grande oportunidade de golo. Verratti. Bora, Verratti. Verratti não aproveita, o resultado mantém-se 0-0. Grande bola, Verratti outra vez. Atenção que o Verratti às vezes é goleador. Precisamos de um golinho, Verratti. A bola não entra. Agora, 3 oportunidades, 3 para um, 3 para o outro, Fónix. E a quarta é o gol do adversário. Portanto, é precisamente na fase em que nós estamos mais fortes que o Carlos faz o 1-0. E o 2-0 logo em 2 minutos. Porra, também não tivemos sorte. Não tivemos sorte no desenrolar. Portanto, dois golos logo assim do nada. Isso mete-nos uma tarefa quase impossível para a segunda parte. 3-0. Porra, 3 remates, 3 golos. Fónix. 3 remates seguidos, 3 golos. O que é que se passa aqui? Porra, eficácia tremenda do Carlos. E o jogo, atenção que o jogo está mais ou menos equilibrado. Em termos de 3-1, boa. Mas quer dizer, a gente tem que ser realistas, não é? Isto é um 3-1 que não é suficiente. Canto perigoso, Antony vai tentar o gol. 4 remates seguidos, 4 golos. Porra, mas isto assim também não custa nada. Vamos perder isto. Está arrumado, faltam 20 minutos. Mbappé vai tentar a oportunidade. Não marca. O Carlos tem mais superioridade neste jogo. Acaba por ser um vencedor justo. Fez muitos golos. Mas estatisticamente é um jogo muito parecido. Portanto, acredito que ele tenha mais 1 ou 2 remates. Ok, perdemos. Boa vitória aqui para o Carlos. Nós ficámos... vocês não viram? Porra, malta, eu acho que me esqueci de mostrar o ecrã do resumo. Desculpem. Desculpem mesmo. Vamos já aqui à estatística. Desculpem mesmo. Perdemos 4-1. O Carlos jogou em 4-3-3. Nós jogámos em 4-5-1. Ele acabou por jogar melhor. Portanto, a agressividade também aqui a ser um fator a ter em conta. Nós devíamos ter ido em agressivo. Eu não sei porque é que... Em extremo. Eu não sei porque é que fui em agressivo. Foi também uma falta de atenção minha. 4-3-3 contra 4-5-1. Nós temos 7 remates, eles têm 10. O jogo acaba 4-1 com Antony a ser o melhor jogador, o brasileiro, a fazer o hat-trick. Grande jogo do Carlos. Pior em campo, o Neuer, o nosso guarda-redes suplente, que jogou este jogo.
E que já está vendido. Felizmente já está vendido. Portanto, ponto de situação. Neuer vendeu-se. Acunha foi vendido também. E Bucha também foi vendido por 9 milhões. Portanto, acabámos de conseguir 122 milhões. Olhando para o nosso plantel, temos um ataque praticamente fechado. Temos um meio campo forte, mas não totalmente fechado. E temos uma defesa que falta um defesa esquerdo. Portanto, é precisamente o defesa esquerdo que a gente tem de ir à procura. Vou já passar o estádio de nível, que eles agora têm este novo layout. Vamos pôr os jogadores a treinar. Mas primeiro vamos completar os treinos, que ainda não vou pôr já a treinar. Vamos só ver aqui primeiro no Scout se vem aquilo que nós procurávamos, porque nós agora já não precisamos de um extremo, porque comprámos o Luís Dias. Portanto, eu vou procurar outro jogador, já o devia ter feito, que vai ser um médio. Deixem-me ver primeiro, deixem-me ver a lista de transferências primeiro. Portanto, o que a gente precisa é um defesa esquerdo. A gente pode organizar e meter aqui os defesas esquerdos que existem. Portanto, não há nenhum na lista. O que é que a gente pode fazer? Ir aqui ao olheiro e mandar vir um defesa esquerdo inglês. Portanto, o defesa esquerdo com muita idade, que é para não ser muito caro. Nacionalidade inglesa. Então. Pois. Não sei porque não está a escrever. Inglesa, portanto, vai ser um defesa esquerdo, veterano, inglês e a qualidade de mais de 100, ok? É isto que a gente vai à procura. Este seria uma boa compra, embora custe alguns boss coins. É um jogador que está a uma boa relação preço-qualidade, mas comprando o Luís Dias não faz sentido estar a comprar o de extremo esquerdo. Portanto, já o comprámos na lista de transferências, portanto não faz sentido comprar outro. Posso pôr para já o Mbappé à venda. Sabemos que ele não vai ser vendido, mas está à venda na mesma. E para já não podemos pôr mais ninguém à venda. Se calhar comprar um guarda-redes também de 90 para voltar a pôr à venda. Por exemplo, este está a um ótimo preço. Ok. Um guarda-redes neste caso foi nota 100. Vou pô-lo de novo à venda. Acredito que ele se vai vender com mais facilidade do que os jogadores mais caros. Portanto, sobra-nos 72 milhões. O que não é o ideal para comprar o tal defesa esquerdo. Mas eu estou a contar, quando o olheiro vier, já termos algum dinheirinho a mais. Portanto, o defesa mais barato que nos aparece é o central. Diego Carlos, que não nos interessa, porque não é inglês, não está a um bom preço. Depois temos o Pavard, que está também um bocado caro, e também não é inglês. Aqui temos um inglês, e o preço até não está mau. Portanto, aqui o Maguire até poderíamos comprar. Só que é um defesa com muito pouca nota de ataque, nota 5. E isso é uma coisa que eu não gosto muito. Mas para já vamos ter este dinheirinho guardado. Vamos vender mais um jogadorzinho e comprar o tal defesa esquerdo. Para o próximo jogo, se calhar vamos ter que ir assim. Malta, vamos aos resultados e à classificação. As coisas agora foram mais para nós. Andrei empata a 2 com o Cascão. Temos o Messi a ganhar 4-2 ao Lil Jeep, que tem entrado agora numa espiral negativa. O Duarte Inácio empata a 0 com o King. Ei, a Fónix, o Metusalém perde. Ei, ao Estrilho, meu Deus. Meu Deus, Estrilho tem a estrelinha de campeão. Isto é a estrelinha de campeão a aparecer. Minha Nossa Senhora, 9 remates a 3, domínio completo do Metusalém Severino. Ambos jogaram em táticas de remate à vista. E o Estrilho, extremamente eficaz. Grande modo de carreira que ele está a fazer. Está a ter qualidade, está a ter sorte, está a saber evoluir o plantel. São as 3 coisas importantíssimas para um campeão. O Estrilho tem tudo para ser campeão. Tem mesmo tudo para ser campeão. Está a fazer uma grande época. Zé Tigres empata também. Portanto, o Estrilho vê os 2 treinadores que estão atrás dele. Eu e o Zé Tigres perdemos pontos. O Zé Tigres em casa, eu fora. Portanto, num jogo equilibrado, acaba 0-0. E as coisas estão mais facilitadas para o Estrilho. A gente vai ter que arranjar uma forma de mandar o Estrilho cá para baixo. Não vai ser fácil. O Carlos ganha 4-1. É o jogo que já vimos. E o Medinas a perder em casa com o Johnny. O Medinas também não está numa fase nada boa. Ele está numa fase terrível. As coisas não lhe saem de maneira nenhuma.
Com isto, Johnny a subir para o segundo lugar. Johnny que entrou numa má fase, é um treinador com uma diferença de gols de 0 e está em segundo lugar, o que mostra o equilíbrio desta liga. Mas com isto, Estoril tem 8 pontos a mais. Tem 8 pontos a mais e não estamos a ver um treinador que esteja com a força dele, que esteja numa maré de vitórias. Não. Estamos a ver treinadores como o Johnny, eu, o Zé Tigresa, o Metusalém, que ganham jogos, perdem outros, ganham, perdem. Portanto, nenhum de nós, nem sequer o Johnny, tem mais de metade dos jogos ganhos. O Johnny está em segundo e tem 8 vitórias em 17 jogos. Portanto, menos de metade dos jogos ele ganha. Mais de metade ele não ganha. Portanto, isto está de uma maneira em que ninguém parece ter força suficiente para chatear o Estoril. E isto é preocupante. É preocupante. Em termos de valor do plantel, o Cascão continua muito bem, mas o Estoril já ultrapassou outra vez. Portanto, está a fazer uma evolução de plantel perfeita. Mas perfeita é a mesma palavra certa. Perfeita. Esta evolução de plantel. Muitas opções, bónus de nacionalidade ativos, jogadores para todas as posições, jogadores suplentes para todas as posições. Portanto, está um monstro o plantel do Estoril. Isto é muito difícil fazer neste nível competitivo. O Estoril está super forte. Por exemplo, ele agora que tem à venda jogadores de 85, portanto ele está a usar a estratégia de meter jogadores baratos à venda. Portanto, um guarda-redes fraco, um defesa fraco, este defesa esquerdo que está cansado, e depois um avançado fraco que só serve para suplente e vai-se renovando. Portanto, ele provavelmente manda jogadores do Olheiro ou aproveita a lista e vai comprando jogadores de 80 e tais. Eu podia fazer isso, podia mandar vir jogadores agora de 85. Só que como precisamos de um defesa esquerdo, eu não vou já fazer. Mas podíamos, por exemplo, ir aqui à lista, organizar por preço e comprar os mais baratos. Por exemplo, eventualmente comprar este jogador e vendíamos. Comprar este e vendíamos. Se calhar não é má ideia, vamos comprar. E vamos comprar também o tal miúdo de 6 milhões. Portanto, vamos tentar enriquecer um bocadinho mais a equipa. Vou tirar um Mbappé que não vai ser vendido. Vamos meter à venda... Vou tirar também o Caicedo, que também não é vendido. Vamos pôr à venda este. Pelo máximo. E vamos pôr à venda o guarda-redes também. Que acabámos de comprar. Com esta transição vamos ganhar 3 milhões de euros. Não é nada, mas enfim, pouco a pouco eu chego ali ao papo. Tendo em conta que neste preciso momento os jogadores já não são vendidos, os de 100 e tal, precisamos de um evento de transferências para potenciar estes jogadores e vendê-los de novo. Neste momento ainda não é possível. Portanto, vamos dar aqui um saltinho no nosso próximo jogo, que é em casa, contra o campeão nacional Duarte Inácio. Portanto, Duarte Inácio está neste momento em 13º, não está a fazer uma boa época, as coisas não lhe estão a sair bem. Em termos de valor de plantel, ele está em 12º valor de plantel, de 738 milhões. Portanto, vamos lá lançar a sondagem para vocês amanhã. Portanto, digam quem é que acham que vai ganhar. Portanto, Santana vs Duarte Inácio. Jogo na nossa casa. Falta-me um lateral esquerdo, que eu gosto de ter laterais esquerdos. Gosto de ter laterais esquerdos numa tática de 4-3-3 a titulares, com bastante nota de ataque, e assim não vamos conseguir. Portanto, vamos publicar esta sondagenzinha. Onde é que está? Ok. Isto tem que ser mesmo no dia 27. Ok. Ok. Temos aqui uns comentáriozinhos em relação ao jogo com o Carlos. Aqui um treinador, Diogo, diz-nos vamos Santana. O Carlos diz nem votei em mim. E o Henrique diz que votou em nós. Portanto, o Carlos diz que nem votou em mim, mas ganhou. Portanto, a humildade a resultar. Portanto, muito bem aqui o Carlos a fazer uma ótima vitória. Malta, vamos dar aqui um saltinho na Liga de Grupo. As coisas não correram bem na Liga de Grupo. Desculpem lá a espécie de spoiler. Mas eu ando a testar uma tática, enfim, um bocado maluca, que é o 3-2-3-2. E na nossa própria casa acontece isto que a gente vai ver. E não se esqueçam que nós normalmente somos um treinador que sofremos poucos golos. 1-0, gol de Pelé. 2-0, Coutinho.
cartão amarelo. Portanto, aos 82 eles ainda marcam o 3-0 e depois ainda marcam o 4-0 com a hat-trick de Coutinho. Portanto, ganham-nos 4-0, vitória difícil de digerir, e como a tática não resultou, eu posso-vos mostrar, foi uma tática de bola longa que não resultou de todo. Portanto, nós jogámos assim, com uma tática de 5 avançados, 2 médios e 3 defesas. Portanto é uma tática super desequilibrada. Nesta liga de grupo quem está em primeiro é o Simões, Mitos e Freitas em segundo e terceiro, mas está também com muito renhida. Mas nós, desde que andamos a testar esta tática, as coisas pioraram. Já não estamos a conseguir ter pontos porque a tática tem perdido os jogos todos. Entretanto, também esqueci-me de pôr os jogadores a treinar no modo carreira. Deixem-me só pôr um instantinho. Eu nesta noite tive um jantar com amigos e tive um bocado mais distraído no jogo. E agora até pus o guarda-redes suplente a treinar, que estupidez. Devia ter posto o guarda-redes titular. Então na batalha já vimos? Não. Mas pronto. Perdemos 2-0 em casa, malta. Num jogo de 4 remates a 4, a gente desleixou-se na tática, não fez o alinhamento como deve ser. Entretanto, temos 50 milhões, temos de ir já tratar da equipa. O Bruno volta a perder, portanto ele não está numa boa fase. Temos o Konnichiwa a ganhar uma vitória importantíssima, um grande jogo. Salvou a jornada com o Duarte Inácio, com 2 vitórias aqui importantíssimas. Eles dois equilibram a jornada, que podia ser negativa, e tornou-se uma jornada neutra. Johnny a empatar em casa, mas a jogar muito bem. Até podia ter sido uma jornada positiva se o Johnny tivesse ganho e se eu tivesse atento. Portanto, acaba por ser uma jornada neutra, o que do mal ou menos, pelo menos isso. Aqui jornada negativa de uma derrota e aqui jornada positiva de 2 vitórias. Portanto, vamos ver como é que está a classificação. Aqui estamos a ganhar por 6, uma batalha muito renhida. Aqui estamos a perder por 12, uma batalha que está muito difícil. Muito difícil. Já vamos lá passar. E aqui empatamos a batalha. É um bom sinal. Portanto, boa jornada para nós. Parabéns aqui à equipa 3. Vamos só ver esta para ver o que é que está a correr mal. Portanto, eles têm os 2 líderes. O Rui agora está a fraquejar porque tem um plantel mau. O Freitas está um bocadinho melhor, mas a vitória não sai. E em termos de valor de plantel, as coisas não estão a correr bem. As coisas não estão a correr bem. Portanto, esta batalha está a ser complicadíssima porque eles estão mais fortes na atividade. Isso faz toda a diferença. Maltinho, olhando então para o nosso plantel, nós estamos com um avançado, 0 médios, 3 defesas e 2 guarda-redes. Portanto, podemos comprar jogadores no olheiro e é isso que a gente vai fazer, abrir o nosso olheiro e comprar. Portanto, nem vale a pena para já ir à lista porque os jogadores do olheiro vão ser a ótimo preço, e ingleses, que é o que eu quero. Portanto, 1, 2, 3. Portanto, a linha defensiva tornou-se logo mais robusta. Precisamos de vender defesas direitos, portanto neste caso vou vender os 2. O que for vendido primeiro melhor. Ok. 1, 2, 3, 4. Precisamos de médias. Temos ainda 36 milhões e precisamos de muitos médios. Portanto, vamos comprar o que há. Não vamos ser esquisitos. Portanto, aqui temos... Não podemos ser esquisitos, porque senão ficamos sem jogadores. Este está a um preço mais ou menos. Eles estão caros, estão todos caros, porque é uma lista de transferências, está competitiva, portanto os jogadores que estão a bom preço desaparecem. Isto por 15 milhões já não dá. Por acaso podia ter comprado, deixa-me lá só ver se arranjamos aqui 3 milhões. Portanto 1, 2, 3, pode ser. Comprar aquele médio. Portanto, temos agora, falta um bocadinho ainda, pode ser este. Vendas instantâneas são importantes porque são jogadores tão baratos que nem vale a pena vendê-los. Portanto, nas batalhas, como queremos sucesso rápido, imediato, nós temos de fazer isto. Vou comprar então o Costito. Ok, portanto o meio campo já está aceitável. Portanto, já tenho uma equipa para ir a jogo, não é? Eu vou pôr aqui, por exemplo, este à venda também no meio campo
E vamos pôr também o... Deixa-me só pôr já jogador. Ah não, não posso pôr jogadores a treinar. Tenho que ter muita atenção que o jogo é às 4 da tarde. Portanto, daqui a nada é o jogo. Portanto, não posso pôr jogadores a treinar. Então, isto é um horário de simulação horrível. Portanto, não fiz quase sessões de treino. Irrita-me profundamente este horário de simulação. Porra, isto nem devia ser permitido. Para alguns países pode ser bom, mas para nós é péssimo. Para Portugal. O guarda-redes passou de nível. Portanto, este vai ser vendido ou então o Neuer. Mas o Neuer, o Ter Stegen. Mas o Ter Stegen não é vendido. Ele já tem um valor muito alto para ser vendido. A lista de transferências ainda está muito no início. Portanto, temos aqui 4 jogadores à venda. 1, 2, 3, 4. Nós, em termos de valor de plantel, estamos mais ou menos. Portanto, o Bruno está mal. O Konichiwa deve ter vendido, deve ter dinheiro em caixa. O Duarte e o Johnny, portanto, estão aqui na luta. Mas eles têm 3 gajos em primeiro lugar. Portanto, estão melhores do que nós. Eles também estão melhores do que nós. 1, 2, 3, 4, pronto. O estádio está a melhorar, está. Esta porcaria ainda não recebi. Ok, malta, penso que já está tudo feito. O próximo jogo é fora. Nós estávamos muito bem com 2 empates e uma vitória e desleixámos no jogo em casa. Não pode acontecer. Isto depois mais à frente pode fazer falta estes pontos, não é? Malta, vamos dar então um saltinho aqui no episódio de ontem. O Duarte Inácio diz-nos, de facto, pela segunda vez neste modo de carreira, não consegui alinhar a equipa nem fazer a tática, mas Phoenix não esperava 7-0. Ele perdeu 7-0 no último jogo. O David Esteves diz, mete um like para ficares com 7 também. Ele ficou com 7 likes, agora fica com 8. Gabi Pereira, grande vitória. Agora o resultado é 2-2, rumo ao 3-2, Santana. Pronto. Isto foi um desafio e ele também diz a mesma coisa. Foi um desafio contra o Medinas que nos disse que ontem jogámos contra o Medinas no modo carreira e conseguimos ganhar. E o Medinas disse-nos que estava em 2-1 em vitórias, ou seja, nos jogos eu contra o Medinas ele tinha 2 vitórias e eu uma. E agora ficou 2-2, não é? Portanto, eu ganhei ontem, então fiquei com 2 vitórias e ele também com 2. E agora o Gabi diz grande vitória, agora o resultado é 2-2 entre os dois e agora rumo aos 3-2, Santana. Portanto, a próxima vez que jogamos com o Medinas é para ganhar. Se desse para vender a equipa toda era já ontem, diz o Medinas, que está numa fase terrível. Parabéns, grande vitória, vou ao 3-2 agora. Portanto, ele a dizer que quer a terceira vitória. Rui, o David Esteves diz com toda a razão, só falta vender. Nós felizmente hoje conseguimos vender bem e vamos tentar ter amanhã também um bom dia de vendas. Rui Filipe, olá Santana, já pensaste em falares um pouco sobre a tua tática usada em cada jogo do modo carreira? Um grande abraço, continuação de boas vitórias. Rui, eu tento sempre falar um pouco, por exemplo, hoje fui em 4-5-1 remate à vista, bastante defensivo e não resultou, portanto não resultou. Nós tivemos um dos modos carreira, já não me lembro se foi o 9, se foi o 8, que nós em todos os jogos do modo carreira mostrávamos a tática. Todos os jogos. Espera lá que estou a tocar a porta. Ora, onde é que eu estava? Eu estava a dizer que houve um modo carreira que eu meti a tática visível em todos os jogos do campeonato. Eu agora já não faço isso, porque muitas vezes uso táticas de grupo, não é? Não posso estar a mostrar assim as táticas que são, enfim, segredo. Não é que tenham uma coisa fabulosa a esconder, mas são segredo. Não, há algumas táticas nem sequer são minhas, portanto, estão a perceber? Não vale a pena estar a mostrar táticas que não posso mostrar, percebem? Mas eu digo mais ou menos como é que a tática é. Portanto, neste caso é um 4-5-1 meta, remata à vista, como é óbvio, é meta, e bastante defensivo. Portanto, vocês vão ao vídeo do 4-5-1 e podem ver como é que se joga em 4-5-1 se tiverem dúvidas. Nós no nosso canal explicamos como jogar em todas as táticas do OSM, praticamente. Portanto, é só irem à nossa playlist de táticas do OSM ou procurarem na barra de pesquisa a tática que querem e escrevam OSM ou OSM Pro, que vai-vos aparecer logo. Por exemplo, 4-2-3-1 OSM Pro, está lá a tática. Pedro Afonso, finalmente um Mbappé marca e ainda foi hat-trick. É verdade, se fizeres carreiras com inscritos, gostaria de participar. Pedro Afonso, pela 10ª vez, eu já te disse isto. Este modo de carreira é com inscritos, ok? Para participar é assistir à live do primeiro episódio da série.
E nós fazemos o sorteio. Para vos explicar num minuto, uma coisa que eu já expliquei 100 vezes, é só ir, neste caso é sempre em direto, vão aqui aos diretos. Este foi o direto do início do modo de carreira, do 12º, deste modo de carreira atual. Portanto, estão aqui vocês, são os inscritos. Portanto, foi uma livezinha de meia hora, onde a gente fez sorteios. Ok, isto já nem me lembro. Isto eram as pessoas que iam participar, estão a perceber? Isto foi através de sorteios, de 2 sorteios. Um sorteio de presidentes, para quem clica no botãozinho de aderir e se torna presidente do canal. E depois temos os sorteios de subscritores para as vagas que sobram. Portanto, isto é uma liga com inscritos, ok? Senão eu limitava isto apenas a presidentes. O Alex diz, grande vitória hoje. Será que vamos ter outro jogador a vencer pela primeira vez? O Johnny. Será que temos o primeiro a vencer 2 vezes, Trio? Ou será que finalmente temos o dono do canal a ganhar o modo de carreira? Alex, sou eu. Seria a primeira vez que ganhámos o modo de carreira. Realmente seria interessante de qualquer uma das opções. Temos o Zé Tigresa também para já na luta, mas isto é uma luta um bocadinho desigual, porque claramente o Estrilho está a lutar mais forte, portanto está a lutar com mais força pela liderança, pelo título, porque tem 8 pontos a mais, está com uma sequência de vitórias, principalmente fora de casa, brutal, e as coisas estão difíceis para os outros. Aqui o Choco PT diz-nos, boa Santana, tem alguma diferença se eu ativar o estágio a faltar 24 horas ou 20 segundos? Abraço. A resposta é não. O nosso amigo Zé Tigresa, David Esteves, diz-nos não tem diferença nenhuma. Um truque, se ativares o treino secreto primeiro e depois o estágio, o teu adversário não vai saber que fizeste estágio. Exatamente. Portanto, Zé Tigresa aqui a explicar na perfeição ao Choco PT. Eri Games diz, bom dia Santana, grande vitória, de acordo... desculpem. Acordo e... Porra... Bom dia Santana, grande vitória. Acordo e vejo o meu técnico preferido a fazer um grande jogo. Grande vitória, rumo ao título a cada rodada. Obrigado, Eri Games. Hoje, infelizmente, não nos correu bem. Portanto, peço desculpa a todos, mas é assim. Estamos num nível competitivo, muitíssimo competitivo. O Carlos é um grande treinador e fez uma grande vitória. Grande vitória frente ao Medinas, diz o Francisco Delgado. Primeiro vídeo que vejo e gostei bastante. Já me inscrevi. Vou ver mais do teu trabalho. Força nisso, diz o White R0. Um abraço aqui ao White R0. Obrigado pelo apoio e força nisso. Nós estamos com episódios diários durante o modo de carreira. Depois, quando acaba o modo de carreira, temos uma pausa de vídeos diários de cerca de 1-2 meses. E aí vão sair vídeos temáticos. Portanto, vídeos de ajuda, vídeos de táticas, vídeos de batalhas, vídeos temáticos e de dicas do OSM, ok? Depois voltamos aos vídeos diários. Portanto, o canal tem este esquema. Henrique Ivan, o Medinas foi brutalmente derrotado. Hoje fui eu brutalmente derrotado. O user VK1 diz, Santana, vi uma pessoa no OSM que tinha um Mbappé nível 215. É muito forte esse Mbappé. Isso tem que ser com dinheiro real. Não há maneira de investir bastantes boss coins para um jogador atingir esse nível. Mas atenção, na nossa liga o uso de boss coins está desativado. Portanto, ninguém conseguiria ter um Mbappé a esse nível. Era impossível, ok? Porque os treinos não têm aceleração. Portanto, para ter um Mbappé a esse nível, tinham que ter os treinos muito acelerados e depois andar sempre a clicar aqui. Clicar para acabar o treino e depois voltar. Clicar para acabar o treino e voltar. E fazer isso durante o evento de treinos a 2 horas. Durante os treinos a 2 horas é o que compensa mais, porque custa menos boss coins a acabar os treinos. E é isso. Mas 215 não é nem de perto o nível máximo do que o jogador pode atingir. O nível máximo é 255, talvez. Mas eu tenho aqui um vídeo, malta. Como eu disse, aqui no canal já há tudo. Temos aqui um vídeo no canal OSM Pro que é melhor plantel OSM. Deixa-me lá ver onde é que ele está. Será que é este? Não, melhor plantel de sempre. Melhor plantel de sempre. Aqui está.
Plantel trilionário, o segundo elenco mais valioso da história. Foi há um ano, tem 10 mil visualizações. Nós temos aqui logo no thumbnail jogadores que estão a 245, jogadores que estão a 255 e um defesa que está a 255. 255 é a nota máxima que o jogador pode atingir, portanto, quem tiver interesse pode ver o segundo plantel mais valioso de sempre naquela altura, embora algumas ressalvas, mas sim. Portanto, quem tem dinheiro, muito dinheiro, os árabes, a malta dos petrodólares, não é? Consegue atingir às vezes valores de plantel inacreditáveis. Ora bem, vamos então aos últimos comentários. Olá Santana, como combater o 6-3-1 bola longa? Isso é fácil, com quase todas as táticas metas combates, porque 6-3-1 bola longa é péssimo, é uma péssima opção, Miguel. Está super mal construída a tática, porque o 6-3-1 não é bola longa, porque só tem um avançado, portanto não faz sentido estar a meter uma bola longa para um gajo. Ainda por cima tem poucos médios para apoiar, portanto é basicamente chutar a bola e perdê-la sempre. Portanto, Miguel, vê as nossas táticas do canal, que tem lá a playlist das táticas do OSM, e qualquer uma delas praticamente vai vencer essa tática. Obviamente que pode acontecer imprevistos, mas dentro do normal irá ganhar. Tomás Santos, como é que tens tantos boss coins? Tomás, fala por ti, porque eu acho que tenho poucos. Os nossos boss coins estão a terminar a uma velocidade incrível. O nosso amigo Zé Tigresa tem... já está na centena de milhares de boss coins. Eu queria ter tantos boss coins, mas basicamente eu explico isso nos vídeos. Procura boss coins OSM Pro e vai aparecer 2 vídeos que eu explico como é que eu faço para ganhar boss coins. É a forma mais fácil e barata que existe. Emanuel Leonardo Megias Rodrigo diz: Boas Santana, ultimamente tenho andado a fazer testes com várias táticas e acho que o simulador anda mais favorável para as táticas de contra-ataque. Não sei se será da nova atualização 23-24. Não dominas o jogo, mas acabas por ter um resultado mais favorável. E se perdes, é sempre por pouco. Mas também tens os pontos fracos, como qualquer outra. Bons jogos, Santana. O David Esteves, Zé Tigresa, diz-nos: não é da nova atualização. As táticas de contra-ataque sempre foram bastante eficazes. Poucos remates fazem gol. Isso não acontece sempre, como é óbvio, mas tem essa fama. Portanto, é como eu digo. Há treinadores que preferem o remate à vista, outros que preferem o contra-ataque. Nós já tivemos sucesso das duas maneiras, como é óbvio. Portanto, por exemplo, hoje não tivemos sucesso e jogámos em remate à vista. Não tivemos sucesso. Agora, se jogássemos em contra-ataque, se tínhamos sucesso. Talvez, não é? Talvez. Portanto, isto depende um pouco do gosto de cada treinador. De como está à vontade, dos jogadores que estão disponíveis para jogar. Há muita coisa em jogo, não é? Dizer que uma é melhor que a outra. Não é fácil. Não é fácil. Mas sim, pode haver fases em que há táticas de contra-ataque que dá a sensação que estão um bocado melhores. E outras estão um bocado piores. Por exemplo, agora eu estou a ver os 4-3-3 a terem bastante sucesso. Portanto, outra vez, o que até é interessante, porque a gente já tem plantel para 4-3-3. Rafa diz: o Medinas foi um grande amigo. Que graça metia se ele fosse a casa do criador da liga humilhar. Exatamente, Rafa. Assim é que é. É pena que ele está a ser amigo de toda a gente. O Medinas está a perder com quase toda a gente e não é bom. Ele está com o Ajman. Ele está numa fase terrível, portanto perdeu agora com o Johnny, perdeu connosco, empata com o King, com o Cascão, perde com o Simões. Portanto, a última vitória já foi há 6 jogos ou 7. Portanto, foi há algum tempo. Portanto, ele precisa rapidamente de entrar em boa forma. Ele começou muito mal a liga com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos seguidos sem ganhar. Aliás, 9 jogos seguidos sem ganhar. Portanto, começou com uma série terrível e ele tem uma ótima equipa. Portanto, ele não está a conseguir ser eficaz. O Henrique Ivan diz: estou a jogar com o Famalicão aqui no OSM. Me deseja sorte, vou precisar. Boa sorte, amigo Henrique. Posso entrar também, não sei qual é a liga, mas manda o nome, por favor. Força nisso, organizem-se. Estão à vontade. O user diz 251 de nível, portanto, em vez de 215, é 251 de nível. Ok, portanto, mas sim, se quiseres ver mais jogadores destes níveis, é só ires ali àquele vídeo que eu mostrei. Como é que consegues ver o jogo live no PC? Já expliquei, é através da aplicação BlueStacks, foi o nosso amigo Albino que nos disse.
esta aplicação. Ele é o Special One no OSM, é um jogador que trabalha também para a Game Basics e disse-nos esta sugestão para ser mais interessante ver os vídeos, embora hoje acho que não resultou esse simulador. Santana, quer ser presidente do canal? Como posso fazer? Basta clicar no botão aderir em baixo de cada vídeo. Tem como ser via Pix? Não? Perguntou a Eri Games. Não sei, vejam como é os acordos aí no Brasil. Basta clicarem neste botãozinho de aderir. Vocês clicam neste botão de aderir, vejam se vos interessa. Não sei o que é que se passou agora, mas... portanto, métodos de pagamento, nem sei como é que é. Mas aqui em Portugal não há o Pix, portanto a gente tem... Podes pagar PayPal, cartão de crédito, é o normal cá em Portugal. Mas nós cá em Portugal não usamos Pix, não sei se aí há Pix. Dá uma vista de olhos, não sei. Malta, até amanhã. Temos 33 milhões porque fizemos aqui várias compras e temos já 4 jogadores à venda, ok. O estádio está a melhorar. Não temos lesões nem suspensos, temos aqui mas não podemos fazer nada, portanto, maltinha, vamos então despedir-nos. Até amanhã, malta. Hoje o vídeo foi muito longo e foi um bocado até aborrecido, peço desculpa por isso. Enrolei demasiado. Até amanhã. Maltinha, obrigado a todos pelo vosso apoio. Amanhã há mais, à mesma hora, e queremos voltar às vitórias. Queremos mesmo voltar às vitórias porque precisamos delas. Tchau, malta.